Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa leitura da Vida Feliz de hoje, a obra de Sêneca. Eu não sei se vocês têm essa impressão que eu estou tendo, mas o que me parece desse livro é que ele cerca a felicidade por todos os lados. Ele tira todo e qualquer argumento que possa dizer que o homem não pode ser feliz. Ele nos dá N provas de que a felicidade é possível, que o homem pode conquistá-la e vai rebatendo cada um dos argumentos que se colocam contra isso. Eu tenho achado muito interessante. É uma abordagem muito completa desse assunto sobre a felicidade. É uma confirmação daquelas visões, daqueles conceitos que eu já tinha a respeito, muitos baseados nos próprios estoicos. Enfim, eu espero que vocês estejam adquirindo não só fazendo a leitura, mas adquirindo uma nova confiança de que a felicidade é possível, porque é o que essa leitura propõe. Propõe que a gente tenha confiança na possibilidade humana de ser feliz. Eu acredito muito nisso e espero que vocês também possam acreditar e cada vez mais percebendo essa possibilidade como real. Vamos lá, então? Hoje a gente está no capítulo cujo título é A Devida Contemplação da Providência Divina é a cura certa para todo infortúnio. Para quem está seguindo a mesma edição que eu estou seguindo, é a página 51. E esse é um capítulo que ele vai se voltar praticamente todo ele para um único assunto, que é as adversidades não são um castigo no sentido de tirar do homem a possibilidade dele ser feliz. O homem é capaz de superar as adversidades e continuar sendo feliz. E as adversidades não são um castigo. Muitas vezes isso é uma provação que a natureza nos dá para que sejamos ainda melhores do que somos, para que sejamos um exemplo de como superar as próprias adversidades. Ou seja, os homens bons também recebem adversidades para se tornarem cada vez melhores e para mostrarem o caminho de como se supera uma dificuldade com dignidade, porque a humanidade como um todo precisa muito de exemplos. Então, o capítulo inteiro vai tratar desse assunto, basicamente. Vamos lá? Começando aqui no primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: quem quer que observe o mundo e a sua ordem, descobrirá que todos os movimentos nele contidos são apenas vicissitudes de queda e elevação. Nada se extingue, e mesmo aquelas coisas que parecem perecer, estão na verdade apenas sendo transformadas. As estações vão e voltam, o dia e a noite seguem seus cursos, os céus rolam e a natureza segue com seu trabalho. Todas as coisas sucedem-se em turnos, tempestades e calmarias. A lei da natureza assim o quer, e devemos seguir e obedecer, considerando todas as coisas que são feitas para serem bem feitas, de modo que o que não podemos consertar, devemos sofrer e esperar na providência, sem nos lamentar. Ou seja, ele mostra que dentro de um universo dual, as coisas oscilam segundo ciclos, e nós não devemos considerar que nenhum desses ciclos é mau se ele é necessário, e nada acontece na natureza que não seja necessário. Então, o outono e o inverno preparam as condições para a primavera e verão que virão pela frente. Ou seja, todos os ciclos se encadeiam e são necessários. E o homem bom nunca deve considerar aquilo que é necessário como ruim. Ele confia na providência, ele confia na natureza e sabe, como diria Marco Aurélio, um outro estoico, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Continuando ainda nessa página, lá no finalzinho, ele vai dizer: nenhum homem tem qualquer motivo para reclamar contra a providência, se o que é certo lhe agrada. Essas glórias, que parecem belas aos olhos, seu brilho é apenas falso e superficial, e são apenas vaidade e ilusão. São mais coisas em um sonho do que uma posse substancial. Podem nos enganar à distância, mas trazendo-as uma vez ao toque, são podres e falsas. Ou seja, aquilo que nos dá reconhecimento, aquilo que nos dá fama, aquilo que nos dá fortuna, parecem glórias maravilhosas, mas no fundo, quando a gente as tem em mãos, percebe que ela não resolve nenhum dos nossos problemas mais profundos. Não resolve a nossa questão de o que estamos fazendo dentro da vida. Não resolve a nossa questão da morte, do sofrimento, da dor, da velhice. Não resolve nenhum dos problemas humanos substanciais. Portanto, essas coisas não são realmente valiosas. A sabedoria é valiosa.
que nos ensina a superar todas essas coisas da maneira mais adequada, sem sofrimento, sem dor e mantendo em todas as circunstâncias a nossa felicidade. Não há infelizes maiores no mundo do que muitos daqueles que as pessoas consideram felizes. Eu sempre comento isso nas minhas palestras. Pessoas que às vezes a sociedade inteira inveja, porque são bonitas, são famosas, têm dinheiro. Quando você ouve aquela pessoa falar meia dúzia de palavras numa entrevista, você tem piedade, você tem compaixão. E percebe, nossa, que situação lamentável a dessa pessoa. Como está num buraco sem saída e sente profunda compaixão de alguém que todo mundo admira, quando você percebe que ele não detém nenhuma sabedoria e que, portanto, tem muito sofrimento pela frente. Os bens, entre aspas, que ele possui não o servem para nada de substancial. Esses são os únicos confortos verdadeiros e incorruptíveis que suportarão todos os julgamentos. E quanto mais nos voltarmos e os examinarmos, mais valiosos os encontramos. E a maior felicidade de todas é não ter necessidade de nenhuma. Interessante isso, né? Isso que a sociedade chama de felicidade, nós não termos necessidade de nada disso, é a maior felicidade. Lembram que se diz que Sócrates ia de vez em quando ao mercado só para perceber quantas coisas existiam de que ele não necessitava para absolutamente nada. O nível de sabedoria significativo é quando a gente olha para todas essas coisas que as pessoas morrem por elas, sem sentir uma gota de desejo, sem querê-las de fato, e buscando, na verdade, algo que está dentro de nós, buscando paz de espírito, buscando um senso de justiça, paz de consciência, buscando coerência com aquilo que consideramos como nobre, justo e bom, buscando consistência interna, buscando que a nossa consciência esteja em paz com céus e terra. Quando consideramos isso como um valor, todos os nossos desejos estão projetados aí, naturalmente o desejo das coisas apenas aparentes vai se desvanecendo, vai se tornando cada vez maior. É uma felicidade que não depende das felicidades do mundo. Continuando ainda nessa página, lá embaixo, penúltimo parágrafo. Se houver uma providência, dizem alguns, como é que os homens bons trabalham sob aflição e adversidade e os homens maus se divertem com facilidade e abundância? Isso é uma pergunta muito comum que ele ressalta que já nessa época existia. Por que acontece mal aos bons e bem aos maus? Ou seja, por que os maus desfrutam de vantagens enquanto os bons sofrem? Ele vai responder isso aqui. Minha resposta é que Deus trata conosco como um bom pai o faz com seus filhos. Ele nos prova, nos endurece e nos prepara para si. Um bom pai que acredita no potencial do seu filho forma-o para fazer frente a qualquer adversidade da vida. Vai fazer com que o seu caráter seja consistente, com que ele tenha valores para enfrentar as dificuldades, ou seja, vai ter uma educação que o forma e não o mima. Um pai que confia no potencial do filho vai fazer isso. Ele mantém sua mão firme sobre aqueles que ama. E pelo resto ele faz como nós fazemos com nossos escravos. Ele os deixa prosseguir com liberdade e ousadia. Ou seja, ele diz que Deus, diante daqueles que ele considera que têm oportunidades de crescimento nesse momento, que todos terão em algum momento, nesse momento ele pede o máximo para acelerar a evolução desses seres. Quanto àqueles que ainda estão muito longe de poderem atender a qualquer chamado, ele não vai torturá-los com chamados que eles não podem entender. Deixa com que eles desfrutem das coisas superficiais da vida, até que em um determinado momento tenham outras necessidades. Quando começarem a ter outras necessidades, começarão também a ser provados. Continuando, assim como o mestre dá as lições mais difíceis aos seus alunos mais promissores, Deus lida com os espíritos mais generosos, e os encontros cruzados do destino não devemos considerar como uma crueldade, mas como uma competição. A familiaridade com os perigos nos leva ao desprezo deles, e a parte mais forte é sempre a mais exercitada. A mão do marinheiro é insensível, o braço do soldado é forte, e a árvore que fica mais exposta ao vento forma a melhor raiz. Ou seja, aquilo que é melhor exercitado é mais resistente. Nós somos exercitados, quando somos bons, pela prática de conviver com dificuldades
e não considerá-las como impedimentos para a nossa realização e para a nossa felicidade. Não considerarmos que elas são impedimento para continuarmos a nossa jornada. Nós somos provados e isso vai fazendo com que sejamos cada vez mais fortes e indiferentes a essas coisas, essas mesmas adversidades que o mundo constantemente nos lança. Há gente que vive o inverno perpétuo, em extrema geada e penúria, onde numa caverna uns ramos de palha ou algumas folhas são toda a sua cobertura, e animais selvagens o seu alimento. Tudo isso, pelo hábito, não só se torna tolerável, mas, quando é assumido pela necessidade, pouco a pouco torna-se até agradável por eles. Ou seja, há pessoas que vivem em extrema necessidade e aprendem a resistir a toda essa necessidade e até a gostar da sua forma de vida. Por que devemos, então, considerar essa condição de vida uma calamidade, que é o destino de muitas nações? Não há estado de vida tão miserável como o que existe nas remissões, diversões, e deleites também. Tal é a benignidade da natureza para conosco, mesmo nos acidentes mais graves da vida humana. O que ele quer dizer que o homem que está dependente de diversões, de banalidades para ser feliz, é o mais frágil, débil e mais sujeito a sofrimentos verdadeiros. Qualquer alteração na natureza que vai acontecer, porque a natureza é dual, vai ter dias de luz e dias de sombra, ele está condenado a um sofrimento sem medida, porque ele não tem nenhuma capacidade de resposta a frustrações. Ele não tem nenhuma capacidade de resistência a perdas. Portanto, está viciado em banalidades, em diversões, em entretenimento, e qualquer perda dessas coisas provoca nele um sofrimento sem fim. Não é que as diversões sejam más, as diversões fazem parte da vida, mas quando queremos que a nossa vida seja só isso, diversão, curtição, e criamos nisso uma dependência, nos tornamos muito frágeis diante das perdas e da adversidade, que fazem parte da vida. E é curioso que a gente observe que às vezes os pais, achando que isso é uma atitude de amor, não deixam que seus filhos sofram nenhuma frustração e os despreparam para a vida. E esses jovens que saíram dessa criação atiram-se sobre a vida querendo tirar dela todos os prazeres, achando que na hora das consequências serão mimados pela sociedade como foram pelos seus pais. E, em geral, caem em abismos. É muito importante que a gente reconheça isso. Educar um homem apenas em benesses e conforto não é uma atitude de amor. Há que prepará-lo para uma vida que é dual e colocá-lo resistente e maduro para todas as adversidades que virão. Mais adiante, lá embaixo, nessa mesma página, estou atrapalhado com a pedra ou aflito com perdas contínuas, ou seja, estou imobilizado como a pedra ou aflito com perdas contínuas. Não, meu corpo está em perigo. Tudo isso não é mais do que pedir em oração quando orei pela velhice. Todas essas coisas são tão familiares em uma vida longa como a poeira e a sujeira em um longo caminho. Ou seja, eu pedi em minhas orações não morrer cedo. Eu pedi nas minhas orações ter longevidade. E é claro que se eu quero longevidade, eu vou ter que viver a velhice. E o meu corpo vai ser mais imobilizado, vai ficar mais frágil, eu vou ter que redobrar os meus cuidados com a minha saúde. Isso não é mal. Isso é sintoma de que as minhas orações foram atendidas. E o homem tem que saber ler esses sinais da natureza. Quando pedimos longevidade, pedimos a velhice. E temos que encará-la como um benefício, uma benevolência da natureza, que atendeu aos nossos pedidos, com tudo aquilo que implica a velhice, que não são só coisas negativas, muito pelo contrário. Aí é a maturidade, a dose de sabedoria que, por mérito, conquistamos ao longo da vida. Continuando na página 54, lá pela metade do segundo parágrafo, ele diz o seguinte: quando alguma adversidade nos sobrevém, devemos considerá-la um ato da providência, que muitas vezes sacrifica indivíduos para serem feridos para a conservação do todo. Ou seja, um homem bom às vezes é ferido para que a postura digna que ele tem e a capacidade de superação que tem das dificuldades seja um exemplo para aqueles que o seguem, que bem mais fracos não conseguiriam fazer o mesmo se não tivessem um exemplo. Então, às vezes, sofrem pelo benefício do todo. E se pudessem escolher, os homens bons considerariam isso muito válido, porque a bondade implica exatamente nessa capacidade de querer iluminar aqueles que vêm atrás.
Além disso, Deus castiga algumas pessoas sob a aparência de abençoá-las, transformando sua prosperidade em sua ruína como punição por abusar de sua bondade. Ou seja, a pessoa recebe riquezas, recebe títulos e todo mundo pensa, ele está sendo abençoado por Deus. Na verdade, está sendo castigado, porque isso é dual. Em algum momento ele perderá. Ele não pode ter eternamente coisas que são passageiras. E a dor por perder essas coisas será insuportável, porque ele depende vitalmente delas. E a dor da perda, porque ele não as merece de fato, será algo que para ele é insuperável. E devemos ainda considerar que muitos homens bons são afligidos apenas para ensinar outros a sofrer, pois nascemos para servir de exemplo. Da mesma forma que há homens que são contumazes e refratários, que agrada a Deus muitas vezes curar males maiores com menos e transformar nossas misérias em nosso proveito. Ou seja, ele na verdade quer que a gente aprenda a transformar as dificuldades em maturidade e sabedoria. E nos ensina muitas vezes através das dificuldades. Porque é exatamente no sofrimento e no contentamento, nos extremos da vida, que extraímos sabedoria e amadurecemos e nos tornamos cada vez mais acima das dualidades do mundo. Vejam lá no Kybalion o subprincípio da neutralização. Exatamente isso, a maturidade que nos coloca acima das dualidades do mundo, num degrau superior. Mais adiante, na página 55, lá pelo meio do parágrafo, perder um filho ou um membro é apenas abrir mão do que recebemos, e a natureza pode fazer o que quiser de si mesma. Nós mesmos somos frágeis e recebemos coisas transitórias. O que nos foi dado pode ser tirado. A calamidade prova a virtude como o fogo faz o ouro. Ou ainda, aquele que vive mais tranquilo só é atrasado, não dispensado, e sua aprovação ainda está por vir. Ou seja, aquele com quem não acontece nada de grave, não é que ele esteja sendo beneficiado, é porque ainda não está preparado para as provas, mas elas virão num determinado momento. Deus não vai dar dificuldades maiores do que os homens, não vai dar dificuldades para aqueles que não têm nenhum nível para superá-las. Então ele vive numa vida aparentemente tranquila. Ele não é provado, porque ainda não está pronto para ser provado, não tem estatura para ser provado. Isso não é uma vantagem, é uma desvantagem. E quando ele diz que perderemos os nossos queridos, os nossos entes queridos, é importante que vocês percebam que nós temos que procurar em todas as coisas transitórias aquilo que é permanente, porque isso é nosso. As coisas transitórias pertencem à natureza e vão voltar para ela. Se eu encontro dentro de mim mesmo algo que está acima do transitório, ou seja, se eu encontro a tranquilidade da minha consciência se colocar em algo que eu sinto como permanente, ou seja, eu me identifico totalmente com a justiça, com a fraternidade, com a bondade, e essas coisas são eternas. Essa identidade me faz estar no mesmo patamar que ela. Eu sinto firmeza. Existe um escritor que eu gosto bastante e sempre cito, que é Nilakanta Sriram, que tem um capítulo de um dos seus livros que diz: constrói a tua barca. Ou seja, quando perdermos essa barca, que é o nosso veículo material, a nossa essência divina vai encontrar uma outra barca, construída pelos nossos valores, pelas nossas virtudes. E essa barca consistente, que vai sendo construída por todas as nossas ações dignas, vai fazer com que a nossa consciência não caia no vazio. Então, se nós encontramos o divino em nós, nós não acreditamos mais que somos transitórios. E, consequentemente, as pessoas que amamos também não acreditamos que sejam transitórias. E procuramos estabelecer laços de amor que partem de essência para essência. Não temos relações fúteis e superficiais, temos relações profundas que comunicam alma com alma, como se diz na palavra concórdia, coração com coração. Essa comunicação de essências faz com que a gente tenha certeza de que nunca haverá nenhuma circunstância em que nós realmente perderemos um ao outro. Sempre estaremos de alguma forma ligados e unidos, porque esse tipo de ligação, lembrem aquela passagem bíblica, aquilo que Deus une, o homem não separará. Nem um homem nem nada que é transitório separará aquilo que foi unido de divino para divino, de essência para essência. Mais adiante, lá embaixo, nessa mesma página, no meio do último parágrafo, do penúltimo parágrafo, existe a seguinte frase: nenhum homem conhece sua verdadeira força ou valor a não ser sendo posto à prova. Ou
Se você não é colocado à prova, não sabe o tanto que você tem de resiliência, de resistência, de capacidade de paciência, de caminhar no meio da escuridão confiante, de manter as esperanças. Só quando passamos por dificuldade descobrimos, trazemos à tona todos esses poderes latentes que existem em nós. O piloto é testado em uma tempestade, o soldado em uma batalha. O rico não sabe se comportar na pobreza. Quem viveu em popularidade e aplausos não sabe como suportará a infâmia e a reprovação. Nem quem nunca teve filhos não saberá como suportar a perda deles. A calamidade é a ocasião da virtude e um estímulo para uma grande mente. Ou seja, só aquele que tem grandes coisas pode perdê-las. E ao perdê-las, entre aspas, ele cria uma resistência muito maior, considerando que aquilo que é essencial, nada nem ninguém pode tirar de nós. Aquele que não teve, não tem chance de ser testado. Aquele que não tem virtudes, não tem chance de ser testado pela adversidade, porque não terá condições de responder à altura. Na página 56, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a vida de um homem é salva por uma doença. O outro é preso e tirado do caminho, bem quando sua casa estava caindo sobre sua cabeça. Ele coloca aqui uma situação bastante interessante, que é, consideramos algo como uma catástrofe, mas na verdade aquele acontecimento veio nos poupar de um dano ainda muito maior. Muitas vezes isso acontece. Existe um conto chinês que diz que havia um homem que tinha um filho. E aí, num determinado momento, esse filho caiu do cavalo e quebrou a perna. As pessoas disseram: que catástrofe, seu filho quebrou a perna. E ele disse: pode ser bom, pode ser mal. Logo em seguida veio uma convocação de todos os jovens para a guerra. E o filho dele não pôde ir porque estava com a perna quebrada. E as pessoas: que maravilha, seu filho não vai para a guerra. E ele: pode ser bom, pode ser mal. E assim a história prossegue indefinidamente. Ele nunca achava que alguma coisa era realmente má ou realmente boa. Ele olhava o curso da vida. Então, às vezes, a gente é como esse jovem que quebrou a perna, não sabe que isso foi um mal menor para evitar um mal maior, porque a vida não é casual. Ela não deixa que sobrevenha ao homem um mal que não lhe corresponda, que ele não possa superar, que seja maior do que ele. Ou seja, as dificuldades, as grandes dificuldades, provam a nossa grandeza em superá-las. O homem é do tamanho das suas dificuldades. Para mostrar agora que os favores ou as cruzes da fortuna e os acidentes da doença e da saúde não são nem bons nem maus, Deus os permite indiferentemente, tanto aos homens bons quanto aos maus. É difícil, você dirá, para um homem virtuoso sofrer todos os tipos de miséria, e para um homem perverso não apenas ficar livre, mas se divertir no prazer. E não é a mesma coisa para homens de impudência prostituída e perversidade dormir em uma pele inteira, quando homens de honra e honestidade portam armas e se deitam nas trincheiras e recebem feridas. Está falando que o conforto dos maus, comparado ao desconforto dos bons, parece uma grande contradição. Mas os bons são capazes de ter uma pele macia ou ter um trapo jogado no chão. Em ambos os casos, nada afeta a sua virtude, nada afeta a sua dignidade. Ele continua caminhando, enquanto que o perverso depende da pele macia. Se ele tem apenas um trapo, ele vai se revoltar. Ele é frágil, ele não suporta a adversidade. Ou para as virgens vestais se levantarem durante a noite para suas orações, quando as prostitutas comuns se esticam em suas camas. Ou seja, ele vai falar dessa aparência de injustiça que existe, quando os maus desfrutam de prazeres e os bons desfrutam de sacrifícios. E os prazeres apenas viciam os maus, de tal maneira que ao perdê-los o seu sofrimento será maior ainda. Quanto os homens estão bem, no prazer ou na dor, os homens bons. Aquela frase que sempre cito para vocês, que é de Sirihan, que ele diz que eu caminho em direção à virtude. Se sopra um vento agradável, eu me delicio com o vento agradável. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Ou seja, o homem bom não depende das circunstâncias para ser o que é. A sua determinação e a sua virtude está acima, é maior do que as circunstâncias. Na próxima página, a metade do primeiro capítulo,
Muitas aflições podem sobrevir a um homem bom, mas nenhum mal, pois os contrários nunca se incorporarão. Ou seja, se o homem é bom, ele não vai incorporar em si o mal. Ele pode sofrer de dores, de adversidades superficiais, mas ele não vai sofrer de um verdadeiro mal. O verdadeiro mal é dirigir-se na direção do vício, da debilidade, do animalesco, do grosseiro, do rude, ou seja, caminhar na direção da ignorância. Isso é o verdadeiro mal. E o verdadeiro bem é caminhar na direção da sabedoria. Se ele caminha na direção da sabedoria, se é virtuoso, o mal não tem espaço dentro dele. O bem e o mal não tem como conviver. O verdadeiro mal, quem caminha para frente não pode estar simultaneamente caminhando para trás. Portanto, o verdadeiro mal não penetra nele. Todos os rios do mundo nunca são capazes de mudar o sabor ou a qualidade do mar. Ou seja, ele dá como exemplo isso. Os rios podem ter água doce e mergulhar no mar do jeito que eles quiserem. O mar, na sua essência, permanece o mesmo. Assim como o homem de bem permanece o mesmo, seja qual for a adversidade que se lance sobre ele. A prudência e a religião aqui como religare, contato do homem com a espiritualidade, com o divino, né? A prudência e a religião estão acima dos acidentes e extraem o bem de tudo. Aprendem com tudo e com tudo eles extraem um benefício que lhes permite caminhar melhor do que antes. A aflição mantém o homem em uso e o torna forte, paciente e resistente. Ou seja, o homem bom é capaz de aprender tanto na calmaria quanto na tempestade. E o aprendizado vai fazer com que ele caminhe de forma mais firme ainda. A providência nos trata como um pai generoso e nos conduz ao trabalho, labuta e perigos, ao passo que a indulgência de uma mãe afetuosa nos torna fracos e sem ânimo. Ou seja, alguém criado apenas com indulgência, apenas com facilidades, é um homem débil. E ele não tem como escapar eternamente da adversidade. Quando a adversidade vier, ele não a suportará. Ele se quebrará em 1000 pedaços. E não há quem consiga ajudar um homem se ele não está preparado para a adversidade, porque a adversidade faz parte da vida, sendo a vida uma realidade dual. Mais adiante, na metade do último parágrafo, nenhum homem poderá ser feliz se não ficar firme contra todas as contingências e dizer a si mesmo em todas as extremidades: eu deveria estar contente se pudesse ser assim ou assim, mas visto que é determinado de outra forma, Deus proverá o melhor. Ou seja, nenhum homem pode ser feliz se ele não tem uma serenidade que está acima dessa dualidade. Ele pode dizer, olha, eu preferiria que fosse daquele jeito, mas como foi desse, eu acredito que a providência sempre me dá o melhor. Eu acredito que a natureza não é caótica e que ela sempre presenteia o melhor para os seus filhos, aquilo que os faz crescer. Então eu confio e continuo caminhando sem perder a minha felicidade, sem me sentir traído ou injustiçado, nada disso, sabendo que a natureza me leva na direção do melhor, porque eu sou fiel à ideia do bem e quero servir. Quanto mais lutamos com nossas necessidades, mais apertamos o nó, e o pior é conosco. E quanto mais um pássaro se agita e se debate na armadilha, mais firmemente é apanhado, de modo que a melhor maneira é se submeter e ficar quieto, sob essa dupla consideração de que os procedimentos de Deus são inquestionáveis e seus decretos não devem ser resistidos. Ou seja, a gente se debate contra a adversidade, revoltado, achando que foi uma injustiça, isso só aperta ainda mais o nó. Aceitar que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, ou seja, que nada acontece comigo que não seja próprio meu, e caminhar dentro dessa contingência, procurando superá-la da melhor maneira possível, mas sem querer mudar o que foi feito. O que foi feito era o caminho que foi escolhido para mim. Portanto, dentro desse caminho, trilhá-lo com a maior dignidade possível. E esse é o resumo do nosso capítulo de hoje. Confiar na vida, confiar na natureza e acreditar que aquilo que nos acontece é aquilo que nos dá a maior chance de crescer. Não acreditar que nada é casual, nem nada é injustiça. A natureza nos leva sempre na direção que mais nos dá chance de aperfeiçoamento. E ao confiarmos na vida, ao confiarmos na natureza, sentimos um alívio muito grande das nossas dores.
tiramos essa sensação horrível de que estamos sendo injustiçados, que tanto nos faz sofrer. E caminhamos de bom grado aceitando as adversidades, enfrentando-a com bom ânimo, como todo homem bom deve procurar fazer. Seja lá o que venha por detrás daquela porta do futuro, eu enfrentarei como um ser humano enfrenta. E isso é a nossa lição de hoje que Sêneca nos dá sobre a felicidade. Nada dessas coisas deve afetar a nossa felicidade.